Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Começa agora mais um podcast Contabilidades, Conexão Contabilidades, para a gente ficar a par e sabendo de tudo que está acontecendo aí no nosso mundo contábil, com os empresários que estão aí plugados com todas as novidades do nosso segmento. Hoje, segunda-feira, e que a gente tem uma semana abençoada, cheia de trabalho e com poucas mudanças na legislação. Vai ser difícil, mas a gente tenta, né? É o que a gente pede toda semana. Gente, antes de começar aqui o programa, eu quero dar ótimas boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando e falar um pouquinho sobre o nosso Prêmio de Destaque Empresarial. O Prêmio PDE aqui da Associação Comercial, que é um dos eventos mais comentados da cidade, né, que é promovido pela associação, que é o prêmio que vai dar destaque e a premiação aos empresários da cidade, que no decorrer do ano se destacaram em suas atividades diversas. Então, a gente vai estar falando aqui com empresários de todos os segmentos, microempresas, empresas de pequeno porte, grande, médio, indústria, comércio, serviço. Esse ano a gente vem com uma novidade que são diversas categorias, né? Homenageadas, que elas estarão ali com uma presença diferente. E a votação, gente, olha que incrível, a votação dessa vez vai ser aberta. Então, corra lá, você que é empresário da cidade, tem uma empresa independente do seu segmento, mas essa empresa movimenta negócios na cidade, entre no nosso QR Code aqui, ó, apontando para a tela, acessa o nosso site e lá você vai ter todas as informações, o regulamento interno, né, para que você possa participar desse evento e concorrer. E aí, nos próximos podcasts, a gente já vai estar falando para vocês sobre a votação, que a votação vai ser aberta, então o público no geral, seus amigos, conhecidos, todos vão estar fazendo a votação. Muito boa sorte a vocês que vão participar e aos que não quiserem participar, mas quiserem ir no dia prestigiar, vai ser no dia 26 de novembro no Hotel Pullman, aqui em Guarulhos, a partir das 18h30 da noite. Vai ser um evento maravilhoso e vamos encerrar com chave de ouro, que vai ser um evento bem bacana, com o encerramento do Michel Teló, um show do Michel Teló. Olha só que bacana. Você que aprecia uma boa música, uma música sertaneja, uma ótima oportunidade de estar aqui junto aos melhores empresários aqui da cidade, né, para ter aquela sinergia e também depois comemorando aí com um grande show, tá bom? Eu estarei lá, espero vocês, hein? Se inscrevam, participem e acessem ali nosso QR Code, inclusive para compra de convites, tá bom? E não esquece que os números são limitados. E agora vamos lá, né, ao nosso podcast. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que vai falar da sua contabilidade digital, né? Quem é? É a Karina Almeida. Ela é graduada em contabilidade pela Unip e técnica contábil pela ETEC Camargo Aranha. Pós-graduada em controladoria pela PUC, experiência de mais de 14 anos na área contábil, fiscal e financeira, 12 anos no mundo corporativo como CLT, atuando há 2 anos com clientes e com consultorias para entrega de obrigações e assessoria contábil para pequenas e médias empresas. Casada, mãe de Thomas, do Lorenzo e do Mike, e mãe de pet, olha que fofo. Encontrou no empreendedorismo contábil seu propósito com a possibilidade de administrar suas 2 paixões, família e contabilidade, oferecendo serviços contábeis e educação financeira a empreendedoras que desejam empreender com sucesso. Karina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Silvana. Queria agradecer primeiramente à Associação Comercial e a você também por esse convite, né? A Associação Comercial, ela tem um grande destaque, assim, né, nessa minha trajetória empreendedora, porque eu conheci, inclusive, a ECG, que é a Associação das Empresas Contábeis, através da Associação Comercial e um Café com Negócios. E a Associação de Empresas Contábeis também me ajudou muito e tem me ajudado muito no empreendedorismo. Então, eu sou muito grata a essas 2 associações que têm feito diferença aí na minha trajetória. Ai, que bacana. Eu fico muito feliz porque muita gente, eu sempre falo isso aqui,
Muita gente, às vezes, é um pouco avesso, né? Avesso a estar próximo de entidades, porque acha que vai consumir muito tempo, que não vai agregar em nada. E, na realidade, quando a gente começa a participar, a gente entende a força do associativismo. Né? A gente entende que, e ainda mais a gente tiver um grupo nichado, né? Como é o grupo da associação, que ela vai pegar todos os empresários. Então, você, além de você ter um lead muito grande ali, né? Possibilidade de prospecção, de aumentar e gerar mais negócios, você também tem um contato muito forte com pessoas da sua categoria, né? E aí você acaba desenvolvendo contato com eles, como na ECG, né? Que é só para contadores, né? Associação das Empresas Contábeis aqui de Guarulhos, que fortalece e fomenta tanto a questão da troca de experiências, do pegar na mão e conduzir, né, as dificuldades que o pessoal está tendo, seja ela técnica, de gestão, né? E ali a gente vai trocando ideias, passando informações, participando de cursos e treinamentos, que isso ajuda muito. Sim. E o mais bacana, né? Depois de tudo isso, a gente começa a criar relacionamento e laços de amizade, que é muito bacana isso, né? É verdade, é verdade. Até a gente estava conversando aqui nos bastidores, que a gente estava junto na sexta-feira, na última sexta-feira, nós estávamos juntas num evento aqui no Tangerina Gastrobar, que foi promovido pela AECG, com apoio da associação, CRC, SESCOM, que foi um movimento de homenagem ao Dia dos Contadores, né, que foi agora em setembro, e a gente colocou para fazer agora em outubro, justamente por conta da agenda. Sim. E foi um evento muito gostoso, casa lotada, gente, só de contadores, olha que energia, e todo mundo ali, sem falar de entrega, sem falar de SPED, sem falar de REINF, sem nada, só mesmo curtir um pouco, trocando um pouco de informação. Isso é muito bom, né? É verdade, foi bem legal. Karina, conta pra mim, como é que foi? Você fala aqui que você trabalhou durante 12 anos, né, com cliente de consultoria no mundo corporativo, mas você sempre trabalhou na área ligada à contabilidade ou você trabalhou já em outras áreas? Como é que foi? No início, quando eu comecei a minha trajetória, eu comecei como estagiária e aí eu trabalhei numa transportadora que era na área financeira, contas a pagar, contas a receber, e lá a contabilidade era terceirizada. Na época eu fazia o técnico e eu tinha aquele sonho de trabalhar em uma contabilidade, que eu queria, né, me aprofundar nisso. Mas lá eu não tive oportunidade, então eu fiquei muito no financeiro. Quando eu comecei a faculdade, eu também comecei ali num estágio que era na área financeira, mas aí eu já tinha aquele propósito de transferir, de ir para a parte contábil. Aí no segundo semestre da faculdade eu já comecei a trabalhar com estágios na área contábil. E aí eu segui aí mais ou menos uns 10 anos, assim, na parte contábil, né? Mas durante também essa trajetória, eu fiz algumas transições dentro de empresas. Então, eu fui para a área fiscal, fui também para uma área que era de share service, que é recebimento fiscal. Então, assim, eu migrei, assim, em algumas áreas internas e tive a oportunidade também de conhecer, né, outras partes, que são as partes que entregam para a contabilidade. Que bacana. E de todas essas partes que você atuou, desses nichos, pequenos nichos, né, vamos dizer assim, da contabilidade, o que mais chamou a atenção em você, que você gostou mais? Eu gosto muito da área contábil, da área consultiva, que é a área de analisar os números, de fazer entregas pro empreendedor, para que ele consiga realmente fazer um diferencial ali na empresa dele. Eu gosto muito dessa área. Mas eu também, um pouco maluca, gosto muito da parte de entrega de obrigações, de ECD, CF. É maluca mesmo. Eu gosto porque tem a parte desafiadora, né? Mas eu acho que dentro da parte desafiadora, quando você consegue ali finalizar uma entrega, você fala assim, nossa, sabe aquele sucesso, consegui? Então é muito aquela adrenalina, né? De você ter o desafio, ficar ansiosa, e na hora que você consegue solucionar um erro, aí você fala, consegui, que bênção, tal. Aí tem uma comemoração. Acho que esse êxtase me faz gostar um pouco dessa parte. Bom, eu não vou falar que vocês vão estranhar, porque contador é tudo maluco, então todo mundo sente isso mesmo, né? Odeia
as declarações, os prazos, mas a gente uma relação de amor e ódio, né? Que a gente fala que odeia, mas ao mesmo tempo a gente está entregando ali, a gente fala, nossa, como eu sou bom nisso, eu descobri isso daqui, tem esse caminho, tá dando erro, alguém te chama, você vai lá e já localiza o erro, arruma e manda a declaração, né? Sim. É uma coisa de doido mesmo, só vai entender que é contador. É verdade, é verdade. Né? E quando você escolheu a contabilidade, né? Isso foi em que ano? Quando você entrou para fazer a graduação de contabilidade pela Unip? Foi em 2008. Em 2008, você já tinha o técnico pela ETEC, né? Sim. E na ETEC você concluiu em que ano? Ai, faz tempinho, né? Acho que eu tinha uns 16 anos. Eu devia ter... Vamos fazer os cálculos. Deve ser em 2003, 2002, por aí. Tá. E aí, me diz uma coisa. Ali, quando você escolheu, nessa época que você escolheu o técnico, você já trabalhava com alguma coisa no ramo? Não. Como é que você escolheu isso? Eu escolhi o técnico porque eu tinha facilidade de lidar com números. Então, assim, vou fazer um técnico, e aí tinha as opções, né? E eu falei, eu acho que contabilidade é o que eu mais me identifico, porque eu tenho uma facilidade com números, enfim. No final, a gente descobre que não é bem isso, mas ok. No início, entra, né, um pouco iludido. E ali no técnico, eu comecei a gostar um pouco mais da área. E aí, por isso que eu já comecei a pensar em fazer uma graduação, seguir uma graduação, né, no mesmo segmento, assim. Mas, assim, de lá, eu consegui um estágio que era na transportadora, e aí também não era na parte contábil. Então, eu sempre fui buscando me inserir na área contábil, né? Durante, assim, entre o técnico e o início da graduação, que demorou um tempinho, né? Que a graduação eu não comecei, assim, com uns 18, 19 anos. Acho que eu já tinha uns 21, 22 anos, mais ou menos, que eu entrei na graduação. Então, levou um tempinho, mais ou menos, para eu iniciar. E aí, quando você conseguiu inserir a faculdade junto com o trabalho na mesma área, aí a coisa abriu para você? Sim, no início eu consegui um estágio que era uma área muito bacana. Eu trabalhei na antiga Nossa Caixa, nosso banco, e era ali no centro de São Paulo, e era uma área que era de leitura, de análise de legislações. Então, tudo que saía de legislação eu tinha que acompanhar diariamente e tinha que ler. Compartilhar com a área inteira. Então, apesar de ser no banco, era o banco, mas realmente a área contábil, onde todos, né, faziam ali as contabilizações e tinham que estar atualizados. Então, era onde ocorria a aplicabilidade, né, dos sistemas da área contábil dentro do banco. Então, foi uma área, assim, um período bem legal, que foi mais ou menos um ano que eu fiz estágio lá. Quando eu saí de lá, aí eu fui realmente trabalhar numa empresa, e aí eu fui para a área contábil também, mas ali já mais com mão na massa mesmo, com a rotina de fazer lançamentos, etc. Porque no banco era muito a parte de assistência, de leitura, né? E alguns cadastramentos. Suponhamos, conta contábil, eu cadastrava, surgiu uma demanda nova, eu fazia esses cadastros, mas mais simplificados. Entendi. E depois de tanto tempo, né, trabalhando na área, se desenvolvendo, aí você pegou essa aptidão pela parte de consultoria, né, que é o grande boom do momento, né? Como é que você decide em deixar de ser CLT e começar a ser uma empresária do segmento? Eu acho que eu vou falar não é nenhuma novidade, né? Por quê? Porque é o que todas as pessoas dizem, né, nos últimos anos, que a pandemia trouxe, né, para a pessoa aí um desafio ou um novo propósito, uma nova necessidade. Então, assim, quando a gente está sempre trocando ideias aí com pessoas que empreendem, a gente percebe muito isso. E para mim não foi diferente. A pandemia me trouxe aí novos desafios. E aí eu comecei a refletir muito, né, sobre a questão de poder ter mais tempo para a família, né, os meus filhos, que eu tenho filhos que ainda são pequenos, e eu sempre trabalhei muito distante. Então eu levava muitas horas no trânsito. E durante a pandemia eu estava ali muito próximo a eles, só que também foi um período de muito trabalho, né, porque todas as empresas tiveram muitas demandas, muitos desafios. Então, foi um período bem difícil. Mas eu comecei a refletir sobre esse propósito, né? O meu propósito e a diferença de estar no mundo corporativo
ou de ter o meu próprio negócio. E aí eu comecei a refletir um pouco e entender que eu poderia, né, me desafiar e tentar e prestar algum tipo de serviço sem ser trabalhando, né, em uma empresa, que poderia ser um serviço diferente. E eu também comecei a enxergar que dentro da área contábil tinham pessoas, né, com os mesmos propósitos e com os mesmos pensamentos que eu, né, de contabilidade, que a contabilidade estava realmente se transformando. Porque antigamente, né, a contabilidade ela tinha, né, aquele padrão, né, mais tradicional. E aí, com as inovações, com a tecnologia, tudo foi se transformando. E eu comecei a enxergar uma coisa diferente. Eu falei, eu acho que é interessante eu ajudar pequenos, médios empresários que têm necessidades específicas e também têm dificuldade, né? Porque a gente não consegue ser bom em tudo. É. E a pessoa normalmente é muito boa em vendas, mas realmente ali com os números ela sabe trazer números, mas ela não sabe organizar os números e analisar. Então, eu comecei a ver aí uma possibilidade de negócio dentro da minha área. Ah, que bacana. E quando você percebe essa mudança, né? O que nessa mudança que você percebeu te chamou mais atenção, que falou assim, agora pode ser o momento de eu empreender? Porque eu entendi que você em nenhum momento da sua trajetória tinha essa vontade, não é isso? Sim. Apareceu assim uma vontade do nada, né? Nessa época da pandemia. Então, exatamente qual foi o ponto que te chama a atenção e faz você parar um pouquinho e olhar para o mundo empreendedor? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu sempre tento me desenvolver e melhorar. E aí, durante essa minha trajetória, carreira corporativa, eu fui nesse processo. E aí, durante esse desenvolvimento, eu comecei a ver que eu tinha habilidades que antes eu não conhecia, realmente, de ser empreendedora. No início da minha carreira, eu não me via como empreendedora. Eu me via iniciando, né, numa empresa e terminando a minha trajetória ali naquela empresa. E aí eu comecei a desenvolver áreas, habilidades, com cursos, com conhecimento, que eu comecei a falar, não, eu não sou, né, só aquele funcionário padrão. Eu consigo um pouco mais. E acho que essa transformação que me fez enxergar essa possibilidade, né? Que a necessidade que eu não tinha mesmo antes, né? E eu também tive a oportunidade de trabalhar no mundo corporativo com pessoas que começaram a despertar em mim e a me mostrar a minha capacidade. Aquele líder realmente que olha para você e te desenvolve. Que eu sou pessoas que eu sou muito grata, que ainda estão aí no mundo corporativo, né? Não tem vontade de empreender, já convidei, tento chamar a todo momento, venham empreender, mas ainda não tem, assim, esse desejo, mas foram, com certeza, transformadoras para a minha vida e que eu vou levar sempre no meu coração, porque essas pessoas mostraram para mim que eu tinha capacidade, sabe? Aquela insegurança, sabe? Aquela baixa autoestima. Eles me mostraram, olha, você consegue, você é capaz, e aos pouquinhos foram fomentando sementinhas que chegou a Karina que está aqui hoje. É impressionante, e a gente pode até falar que é um pouco clichê, que a gente fala muito sobre a questão da liderança, né? O quão é importante o papel de um líder na vida ali dos seus liderados, porque o líder ele pode causar algum trauma, não é? Nas pessoas das quais ele lidera, ou ele pode trazer exatamente isso, essa percepção de que você é capaz, de que ele está ali te apoiando o tempo todo, que ele está tendo esse olhar para você, que você tem maiores habilidades, que você só precisa treinar para desenvolver, e que ele está com olhos para você nisso, né? E é muito importante, porque se um líder não estiver atento a isso, né, ele só vai estar ali com o crachá de líder, mas ele não vai ser um líder, né? É verdade. Porque o líder ele vai sempre trazer motivação, inspiração, né? E o modelo de pessoa que você quer seguir e o modelo de pessoa da qual você em algum momento você vai largar, mas você vai carregar essa pessoa pro resto da sua vida profissional dentro de você. Sim. Né? Porque agora você já está empreendendo, mudou a sua percepção de muitas coisas, mas você entende que toda essa mudança se deu justamente pelo treinamento e pelas capacitações que esses líderes que passaram junto com você te lapidaram. Né? E olha como é incrível, porque muitas vezes a gente não sabe,
da nossa capacidade. Muitas vezes a gente não vai acreditar que a gente vai conseguir desenvolver alguma habilidade que alguma pessoa vê que a gente tem esse ponto positivo, mas a gente muitas vezes não consegue enxergar, né? É verdade. A questão da autoestima baixa. Poxa, esse é um tema, assim, complexo, mas que tá sempre aqui, né? Sim. Tá sempre rondando a gente, tanto quanto pessoas, né, na vida pessoal, como também na profissional, né? Então, ter pessoas que têm essa facilidade de olhar não só para as entregas, né, que tem que ser executadas, claro, no dia a dia, mas olhar também aquele olhar mais humano, né, para ver o que você tem dentro, o que ele pode tirar. Isso é espetacular, é uma coisa assim que realmente não tem preço. Parabéns a esses líderes que desenvolveram essa habilidade tão bacana aí em você, né? Sim. E que te deram esse carinho que até hoje você empreendendo, você se lembra e é grata por isso. E sim. A gratidão também é uma coisa muito louvável, né? Ainda mais nos dias de hoje, é cada vez mais raro, então a gente tem que fazer uma pausa para fazer esse comentário. É verdade. Você fez, acho que você compartilhou um vídeo, né, que eu até comentei com você sobre pequenos passos ou pequenas etapas, né? Pequenos acontecimentos da nossa vida que às vezes a gente não percebe, né? E eu sou uma pessoa que eu percebo às vezes pequenas oportunidades ou pequenos passos e eu percebo que esses pequenos passos são transformadores. Então, por isso que eu percebo que esses líderes, essas pessoas me trouxeram pequenos passos, né? Porque às vezes a gente não olha essas pequenas etapas do processo. Porque o que faz a gente realmente ter uma transformação não são grandes passos. Às vezes são pequenos passos que nos trazem os grandes. E é Exatamente. Por isso que a gente tem que estar muito atento a tudo isso, né? Então, assim, eu realmente sou muito grata, porque eu percebo muito essa transformação, sabe? Que trouxe na minha vida, assim. Não só como profissional, empresária, mas também como mãe, enfim, porque tudo que nós trazemos de benéfico para a vida é no geral, é no global, né? Mas eu ainda tenho muita coisa para melhorar e para progredir aí, que a gente sempre tem, né? Esse processo de evolução é constante, sim, né? É do ser humano sempre buscar mais. E por mais que alguém venha, né, e fale pra gente, olha, você tá ótima, tá perfeito, olha o que você já conseguiu. Você sempre vai olhar com satisfação, vai olhar para trás e falar, andei bastante, né? Mas, nossa, tem tanto ainda para andar, eu quero mais. Né? É verdade. E eu acho que isso é louvável, porque é o movimento, né? É esse movimento que vai fazer a gente ter atitude. E é a atitude que move a gente, né? Que faz a gente chegar até onde a gente quer e muitas vezes também em lugares que a gente não imaginava chegar. Também, né? Acho que essa é a grande sacada, né? Sim. A atitude se transforma em ação e a ação leva a gente a lugares que a gente queria, mas em muitos lugares que a gente nem imaginava que a gente caberia. Sim. E a gente cabe, né? E cabe muitas vezes com bastante maestria. É verdade. Né? Verdade. E depois disso tudo, aí você teve um insight na pandemia. Mas eu quero assim, um ponto específico, assim, olha, o que me fez falar, vou para o empreendedorismo, foi tal situação. Teve alguma coisa assim específica nessa mudança que você falou, agora eu vou? Eu acho que o que me fez assim ir para o empreendedorismo é que eu percebia que tinham coisas, né, dentro das empresas que eu não conseguia mudar e que eu queria mudar. E eu dentro ali, né, do meu cargo e da minha área, não estava, né, assim, para mim promover aquelas mudanças. Então, o que eu percebi dentro de mim? Que eu tinha essa necessidade, mas para eu promover isso era só tendo a minha empresa. Né? Eu não faria isso num mercado onde tem pessoas ali, a não ser que eu chegasse àquela posição, que ia demorar ainda alguns anos, alguns períodos, e depende também de várias combinações, né, entre os astros, enfim. E aí, tendo o meu negócio, eu conseguiria já aplicar muitas mudanças que eu gostaria dentro dos meus princípios, né? Dentro do que eu acredito, que seja mais profissional, que seja humano. Então, assim, isso acho que foi o ponto da virada para eu falar, eu vou empreender de fato, né? Mas claro que isso demorou um tempo, né? Porque assim, quando a gente fala de empreendedorismo, principalmente de uma transição,
Às vezes a pessoa pensa que é da noite pro dia. Não, teve muita dor, teve muita angústia, teve muito choro, teve muita conversa, né, com meu marido, que é o meu parceiro. Então, assim, foi um processo aí de 1 ano, mais ou menos, a gente conversou. Também tive que conversar na empresa. Então, assim, porque quando você também está em uma empresa e tem um cargo de confiança, você não pode sair da noite para o dia, né? Tudo tem que ser combinado. Se você faz isso, você perde tudo aquilo que você construiu, não é verdade? Exatamente. Então, assim, tem que ser tudo muito combinado, tudo conversado. Então, demorou 1 ano e meio, mais ou menos, da minha conversa com meu marido até chegar, de repente, na empresa. Mesmo assim, ainda tentei trabalhar em outra empresa, né? Porque, assim, os meus amigos, pessoas conhecidas, você tá louca, você vai empreender, como que você do zero, você começar sozinha? Não, vou te arrumar um emprego. Bom, cargo bom, não faz isso. Não, eu vou te arrumar um emprego, arrumaram um emprego para mim, o problema era a empresa, é que você tem que mudar. Então, ainda fiz mais uma tentativa por um período, mas já com alguns clientes, né? 1, 2, 3 clientes, fui captando, né? Mas tendo ali ainda o emprego. Mas eu falei, não, mas não é isso mesmo. Realmente, eu quero essa sementinha minha para conseguir, dentro de um negócio, aplicar, né, propósitos e aplicar o que eu desejo aí, o que eu acho que é correto, né? E qual que era o seu maior desejo de mudança? Que você via nas empresas das quais você trabalhou e que não fazia parte da sua alçada fazer essa mudança? Eu acho que, assim, dentro das empresas, né, às vezes, existem algumas regras que não se aplicam na realidade. Por exemplo, você tem um funcionário que ele ainda não está graduado, mas ele já performa mais do que uma pessoa pós-graduada. Uhum. E, às vezes, algumas regras te impedem de promover ou de capacitar aquela pessoa mais do que outra. Não, mas ela ainda não é pós-graduada. Tudo bem, ela não é pós-graduada, mas ela está te mostrando uma performance. Que ela, né, tem, de repente, ali um alcance maior do que uma pessoa que tem uma pós-graduação. Então, assim, eu acredito muito que a resiliência, né, e a determinação da pessoa pode levar ela muito mais para um lugar mais alto do que necessariamente a parte técnica, né? E isso era uma coisa que me incomodava como líder, de não conseguir oferecer dentro ali, né, do mundo corporativo, de algumas regras, né, o que eu acreditava que algumas pessoas dentro da equipe poderiam receber ou poderiam ter ali de reconhecimento. Legal, isso é verdade mesmo, né? Porque a gente vê assim, quanto maior a empresa, maior são as possibilidades de crescimento, mas existem muitas regras, né? Muitas etapas que você tem que passar para você poder galgar esses caminhos, né? Já numa empresa menor, né, vamos dizer assim, que está começando, ou menor mesmo, as regras elas são mais flexíveis, né? E você consegue ter esse olhar diferenciado, porque isso realmente acontece muito, muito, né? Tem aquele profissional que ele consegue dar uma entrega muito maior, tem um conhecimento muito maior, mas ele não quis fazer a graduação e a gente não consegue nem entender muitas vezes por quê. Sim. Porque tem casos e casos, tem os casos que alguma situação o impediu, questão financeira, questão familiar, saúde, sei lá, uma série de situações. Ou às vezes porque realmente ele acha que aquilo não é importante para ele, porque ele já tem um conhecimento, né? E a gente vê pessoas que têm um monte de graduação, um monte de coisa que não vai fazendo, mas não consegue se desenvolver tão bem na hora de aplicar isso dentro da empresa, né? E aí a gente tem os fatores comportamentais, que eu acho que é uma coisa que rege muito, né, o profissional, a questão do olhar, do entregar mais, uma coisa que você falou logo no início que chamou minha atenção, que você falou assim, eu me sentia que eu era diferenciada dos demais, que eu entregava mais. E eu sempre falo aqui da importância que tem de você sempre entregar algo além do que te foi pedido. Porque não vai te custar
né? Eu te chamei para o podcast, ótimo, você veio, mas vamos receber bem, você já está esperando uma recepção bacana, mas vamos fazer ela super bacana, excelente. Vamos te dar um mimo, vamos te acolher, vamos te dar um café, vamos te dar uma lembrança no final, eu não sei, alguma coisa que você possa surpreender, porque quando a gente faz uma contratação de alguém para trabalhar na nossa empresa, já tem aquele escopo, olha, eu preciso com esse perfil, você vai me entregar isso, isso e isso, ok? Ok. Só que no decorrer, a gente começa a entregar mais para esse colaborador. E aí a intenção é que ele perceba, se desenvolva e ele também queira entregar mais. Sim. Mais do que foi prometido, mais do que é pedido, mais do que é a atividade dele. Porque aquilo ele não está entregando para mim, para você ou para a nossa empresa. Ele está entregando para ele. Ele está fazendo para ele, porque em primeiro lugar, quando a gente trabalha para a gente. Toda parte que muita gente fala assim para mim, nossa, mas você corre demais, você é louca, você trabalha muito, é muito trabalho voluntário e tal. Em que hora você ganha dinheiro? Eu ganho dinheiro na hora que tem que ganhar dinheiro, mas eu acho que a entrega dessas questões voluntárias te traz tanto valor que não é dinheiro, né? Tantas outras coisas que vão te capacitar para inúmeras outras situações, que é uma coisa que fica com você. Então, assim, as pessoas têm que parar de imaginar que a entrega tem que ser imediata. Eu vou entregar e já vou receber. Eu quero receber algo de valor monetário. Não, tem muita coisa que tem muito mais valor e que não é só o dinheiro. Sim, né? Com certeza. Que vai te trazer autoestima, vai te trazer segurança, vai te trazer relacionamento, vai te trazer autoconhecimento, conhecimento também técnico, né? Então, eu acho que a grande diferença de muita gente que fica frustrado no que está fazendo, ai, ninguém está me vendo, tal, é porque, fica aí uma pergunta para vocês fazerem uma reflexão. Você que está insatisfeito no seu trabalho, você não está, ou até na sua empresa, né? Os seus gestores ou os seus clientes não estão te vendo porque você está só entregando o básico? Ou você está fazendo alguma coisa para que chame a atenção de fato? Você está entregando mais do que está sendo proposto? Porque eu acho que esse é o grande lance, né? Sim. Você entregar sempre mais, além do que te foi pedido. Sim. Isso só vai agregar para quem recebe, para você que está doando. E eu acho também que você entregar com amor e com propósito faz diferença. Total. Por isso que é importante que você esteja trabalhando com propósito, né? Durante muito tempo na carreira corporativa, eu entregava com muito propósito, porque eu tinha amor e paixão. E eu comecei a perder esse propósito. E eu não conseguia mais ter da Karina o que ela estava doando anos antes. Então, assim, isso também foi, né, uma necessidade que eu precisava mudar, porque eu não tinha aquela motivação e eu sabia que eu podia oferecer mais. Então, assim, hoje eu tenho um cliente, dependente do nível que ele me paga financeiro, eu penso comigo, eu vou entregar para ele o melhor que eu posso oferecer. Por quê? Porque quando eu trabalhava ali, eu tinha aquelas cobranças, eu entregava o melhor que eu podia oferecer. Então, eu não vou avaliar o meu cliente por valor financeiro, eu vou avaliar por entrega, porque tem muitos clientes que me pagam, de repente, o menor ticket, mas me faz uma indicação boa, ou me indica mais vezes. E isso são coisas que, às vezes, dentro do escritório, dentro de uma lista de clientes, a gente não analisa. A gente não analisa, por exemplo, você tem ali um monte de trabalhos voluntários, enfim, mas dentro disso, você também tem um retorno financeiro que entra. Sim. Né? Então, assim, eu acho que Deus manda para nós o retorno que a gente precisa, de acordo com o nosso trabalho. Exatamente, de acordo com o nosso trabalho. Então, assim, vem o retorno. A gente, às vezes, não está analisando ali minuciosamente, mas ele vem, sim. Eu acredito muito no retorno, né, da semeadura. Não, mas ela existe. Eu também acredito muito nisso. E naquele olhar que muitas vezes é o nosso olhar também que prejudica algum tipo de ação na nossa vida. Sim. Porque eu posso olhar, né, aquela parábola do copo, né, e o copo está pela metade, eu posso falar que ele está quase vazio ou ele está quase cheio, depende muito da percepção, depende muito do estado de espírito que eu estou naquele momento,
né? Isso, eu analisar que o copo está vazio não quer dizer que eu sou uma pessoa 100% pessimista o tempo todo, mas que naquele momento eu estou um pouco abalada psicologicamente por uma série de situações que eu não estou conseguindo resolver, né? E alguns dias depois eu posso olhar aquele mesmo copo e falar, poxa, está enchendo. Né? Depende muito da nossa percepção, e a nossa percepção ela muda, e esse acho que é o grande a grande qualidade, a grande vantagem que o ser humano tem, são essas mutações, né? Que a gente não é estático, hoje a gente pensa uma coisa, amanhã a gente pode mudar, e a nossa visão também vai mudando das percepções do que a gente quer, né? Mas é sempre tendo essa evolução, esse movimento. O que a gente não pode ficar é ficar parado, né? Sim, jamais. Certeza. Às vezes é bom, né? Mas a gente até quer, mas será que a gente consegue, né? Não, acho que não. O desafio traz sempre essa satisfação. Você se sente inseguro, mas depois você sente o prazer ali de ter conquistado, de ter o sucesso, que é a entrega ali da obrigação, né? Que eu comentei. Então, sempre é essa questão, é sempre esse ciclo, né? Qual que foi a maior dificuldade depois que você falou, não quero mais emprego, obrigada, gente, amo vocês, mas eu vou ser empreendedora, vou para o mundo contábil e vou fazer uma contabilidade digital. Vai ser a K digital e é isso. Qual foi o maior desafio ali quando você definiu, é isso que eu quero? O maior desafio que eu tenho ainda, né, é porque eu trabalho com uma pessoa hoje, então eu me sinto ainda muito sozinha, principalmente com relações às decisões do negócio, né? Então eu tenho aí o meu sócio de vida, que é o meu marido, mas fora isso eu me sinto muito sozinha e solitária, né? Eu gosto muito de trabalhar em equipe, de trabalhar com pessoas, de trocar informações, ideias, por isso que eu gosto, né, dos grupos, enfim. Acho que a troca de informações clareia até a sua ideia. Porque você está com ideia restrita, quando você troca informação, você não está vendo aquele outro ponto de vista. Verdade. Isso é a maior dificuldade que eu tenho, e eu tive que fazer uma transição, né? Eu tinha a Karina ali, que era funcionária, e agora eu sou a Karina empresária. Que as decisões são todas suas. São todas diferentes. Então, eu queria ter essa decisão, mas também é difícil, né? Você tomar essas decisões, né? E você analisar ali todos os pontos, né? Todos os riscos. Eu sou muito, assim, analítica. Então, eu quero ver todos os riscos. Nem sempre eu consigo ver todos, né? Porque ninguém é perfeito. Não dá. Mas, enfim, eu acho que o maior desafio que eu ainda estou tendo, que eu ainda estou, né, dentro de mim desenvolvendo, é esse, de ser uma empresária. Que eu acho que ser uma empresária é diferente de ser uma funcionária. Ah, sim. A responsabilidade é muito grande, né? As decisões, muitas vezes, são solitárias, né? Sim. E aí a gente fala, tem gente que fala assim, eu jamais quero ter sócio, eu não quero compartilhar, porque é muito difícil a questão de relacionamento, coisa e tal. E outros falam que ama ter sócio. Eu, particularmente, eu acho que é algo muito positivo, né? É claro que você vai ter em vários momentos alguns embates, né? Mais calorosos até, às vezes, mais a menos, não importa. Mas é sempre uma outra visão, né? É uma outra forma de compartilhar ali naquele momento que você tem quando você tem um sócio. Ou sócia, seja lá quem for, alguém para compartilhar. Por quê? Você também tem, eu acho que a grande vantagem, além desse compartilhamento de decisão, essa troca de responsabilidade, né? Que você acaba se sentindo mais leve, que fala, poxa, eu não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo. E numa reunião vocês vão discutir, vocês vão chegar, e mesmo que vocês cheguem numa decisão que ainda é uma decisão que não está 100% segura dentro de si, você acaba se sentindo melhor, porque você está calçado que mais alguém validou aquilo. Sim. Então, os louros lá na frente vai ser dos 2, ou dos 3, ou dos 4, seja lá quantos tiverem. Ou também as perdas também vão ser compartilhadas, não é? E o mais importante também, que eu acho que é muito positivo, é que você consegue, numa sociedade, você ter a junção de muitas habilidades. E como você disse, a gente não consegue ser boa e capaz 100% em 100% das coisas. Sim. Né? Alguma coisa vai falar, eu sou mais ou menos, outra eu sou muito ruim, essa eu sou muito boa e essa eu preciso melhorar. E aí, quando você tem uma sociedade, você pode encontrar no outro uma habilidade que você não tem.
e ele não tem aquela habilidade que você tenha. Então, essa junção se torna uma coisa muito positiva, porque o que você não tem, você encontra no outro, e o seu cliente percebe isso. Sim. E quando ele quer uma coisa, ele vai procurar um, e quando ele quer outra coisa, ele vai procurar outro. E no final, ele tem tudo, e a entrega é muito mais palpável, né? Sim. Isso é muito legal. Então, eu acho que a questão de você ter uma sociedade é uma coisa que pode ser amadurecida com o tempo. Sim. Pode encontrar. A gente tem tantos casos interessantes de sociedades que aconteceram, até mesmo no grupo lá da ECG, um momento de oportunidade a gente vai contar. São coisas, assim, bem, bem diferentes, bem legais. Sim. Mesmo. Então, eu acredito, assim, que normalmente nós vemos, historicamente, empresas, né, que têm um crescimento maior. Normalmente são sociedades, né? Mas, assim, a sociedade, ela também é feita, eu acredito, né? Por essas questões técnicas, que você seleciona ali partes onde um é melhor e o outro não, né? Que se suplementam, mas também com propósito. Principalmente então, assim, propósito alinhado. As pessoas, elas têm que ter os mesmos propósitos. Então, assim, isso é difícil, né? Isso é difícil, não tão difícil, porque eu acredito também que quando nós temos um propósito, nós acabamos nos conectando com as mesmas pessoas. Você acaba, de alguma forma, conhecendo pessoas que têm os mesmos propósitos, enfim. Mas isso é um tempo, né? Então, assim, quem sabe, no futuro, né, apareça em um sócio, ou eu vou amadurecendo aos poucos, né, essa ideia também, né, de ter o meu escritório, assim como muitas pessoas, né, acredito que seja melhor, mas eu acredito sempre que o melhor lugar é onde você está mais confortável. É isso que eu ia te falar agora, exatamente. Você falou tudo agora. Eu tenho essa percepção. Outras pessoas, como eu disse, têm a percepção de, não, eu prefiro ficar sozinho e tá tudo bem. Sim. Você tem que encontrar qual que é o seu ponto de equilíbrio, onde você se sente mais confortável, né? E hoje você sente essa necessidade. Pode ser que daqui a um ano você não sinta mais essa necessidade, nem queira, né? Sim. Mas compartilhar isso. Então, eu acho que exatamente isso. Para alguns, ter sócios é ruim e tá tudo bem, e para outros, ter sócio é fundamental e tá tudo bem. Sim. Também, sim. Né? É uma coisa que você que vai sentindo aí no decorrer aí da sua trajetória, como sim. É que vai ser. É o autoconhecimento, né? Quando você se conhece, você vai percebendo ali realmente as suas necessidades, né? Então, eu tô num histórico de autoconhecimento, né, dessa parte de empresária, né? Então, estou explorando essa parte. Eu conheço a parte técnica, mas a parte de empresária eu estou ali num autoconhecimento. Ah, show de bola. E por que contabilidade digital? Vamos falar agora um pouquinho da contabilidade digital. Por que você definiu para ser assim? Porque eu acho que eu acredito nesse modelo de contabilidade digital, porque é esse modelo que vai agregar mais valor para o cliente, para realmente ele analisar os números, para realmente ele entender onde ele pode melhorar e prosperar. O que eu quero oferecer é o crescimento do negócio. E aí, oferecendo ali para o cliente um diferencial, né, que seja ali uma necessidade que ele tenha, né? Porque também, assim, o que eu tento entregar é de acordo com a necessidade do cliente. Tem cliente que ele precisa que eu ajude ele, né, na construção ali de uma precificação, na prestação de serviço, porque ele não consegue. Tem cliente que precisa uma orientação na parte de precificação de produtos. Cada um precisa de uma questão. Então, eu acredito que o desenvolvimento, eu vou oferecer desenvolvimento para o cliente a partir do momento que eu oferecer para ele uma consultoria e uma contabilidade digital. É isso que vai agregar, né, para ele o crescimento. Então, eu procuro um cliente que ele queira não só a guia mensal, que ele queira realmente entender como funciona, né, aquelas análises financeiras, ou de demonstrações, ou de balanço, enfim, para ele usar isso dentro do negócio dele, que é o que vai trazer para ele, né, um crescimento. Não dá para a gente falar em crescimento se você não analisar os números, né? Então, por isso que eu fui para essa área de contabilidade digital, porque eu vi que era a área que mais se encaixava no que eu sinto mais prazer de fazer, que tem um propósito meu ali. E é importante isso, né? Você Sim. não ir só pelo que a onda, né? Mas se você se identifica com a onda,
Sim, né? Que tem faz toda a diferença, né? Essa identificação aí é bem complexa. Então, não adianta eu querer seguir a onda. Eu vou ser uma contabilidade digital, mas eu não acredito muito naquilo, não tenho muita afinidade com aquilo, não vai rolar. Porque tem clientes que eles têm necessidades para todos os tipos de contabilidade. Exatamente. Né? Então, assim, se você souber qual o seu perfil, você vai encontrar o seu perfil de cliente. Mas no mercado, tem cliente de contabilidade online, tem cliente de contabilidade tradicional e tem cliente de contabilidade digital. Aquele só não vai ser o seu cliente, porque ele não se encaixa. Já aconteceu de se encaixar, né, de entrar no escritório, um cliente que era de outro perfil de contabilidade, e não deu certo. Porque, assim, a gente não tinha ali os mesmos propósitos. E vocês são nichados? Não. No início, quando eu comecei nichando na área de negócios digitais. Porque veio ali aquele boom, era pandemia, eu comecei a prestar serviço, fiz alguns cursos, né, de marketing digital, enfim. Então, eu tenho clientes de negócios digitais. Mas hoje, eu comecei a expandir um pouco mais, até porque eu não consigo nichar. Porque eu tô começando, então é muito difícil você nichar. Eu vou ficar fechando, né, ali o meu as oportunidades funil, né? Complicado. Não posso. Mas tem clientes que, de repente, eu não consigo atender por algum motivo. E aí, nesse caso, eu converso com ele e falo, olha, eu não consigo te atender, etc, né? Então, por exemplo, hoje, um cliente de indústria, eu não consigo atender uma demanda, né, de um cliente de indústria. Então, eu consigo atender ali uma prestação de serviço, um cliente de comércio, de pequeno, médio porte. Mas hoje, a maioria dos meus clientes, eu diria que 70% é de negócios digitais ainda. Então, assim, tenho bastante clientes e é um cliente que eu gosto, né, de me relacionar. Legal. A empresa começou em que ano? Eu abri em janeiro de 2022. A gente está falando com uma empresa novinha, gente, novinha. Olha que interessante, porque como a empresa é nova, ela está passando aqui, a Karina está passando as dificuldades que ela teve nas decisões e o que ela está tendo agora na implantação, na mudança de uma empresa que acabou de nascer. Sim. Né? Mas que, embora tenha nascido na época da pandemia e tal, a gente está falando aqui praticamente, vai fazer ainda 2 anos a empresa, mas ela já está segura que era isso que ela queria, que era empreendedorismo, já está conseguindo abrir o leque, já tem a intenção, né, de ser nichado, mas por enquanto no início realmente é bem complicado você nichar logo de cara, porque senão você fecha muitas probabilidades de crescimento. Sim. E às vezes até esse nicho que você acha que seria interessante, você trabalhando com outros nichos, você pode descobrir que outro é melhor do que esse. Sim. Né? Então, não dá agora para fechar nada mesmo. Então, chamando a atenção para vocês que a gente vem aqui com contabilidades assim de muitos anos, né? Algumas já passaram por aqui que são pioneiras, né? Referência em São Paulo, pioneiras em Guarulhos, muito longas a história delas, e empresas que ainda estão em desenvolvimento, né? Empresas que tinham acabado de abrir, se associou aqui na ACE e veio para contar um pouco, para participar desses grupos, para poder crescer mais. História como a da Karina, né? Da K Digital, que é uma empresa relativamente jovem, de uma empresária jovem também, cheia de expectativas e com muita iniciativa, e que a gente vai poder entregar para você aí que está acompanhando todos os cases. Então, você que já está numa contabilidade já convencional e tradicional e não sabe o que fazer para mudar, que está se sentindo cansado, olha quantas histórias a gente compartilhou aqui que você pode se inspirar, né? Você que está querendo sair do corporativismo, sair da CLT e de repente ter uma empresa, né? E você tem algum tipo de receio, olha que bacana a história da Kátia para te inspirar, para te motivar, né? Sempre pensando no seu propósito. Esse é o meu propósito? Estou feliz onde eu estou? O que iria me trazer mais satisfação? Né? Porque a gente está falando de empresas, mas empresas são compostas por pessoas, e as pessoas, elas precisam e necessitam de estar bem,
de estar bem consigo mesmo, de estar bem ali no que ela está fazendo, para que a entrega seja boa, né? Então, eu acho que esse programa é fantástico porque traz exatamente essa essência da gente poder compartilhar, né? As vivências, as nossas dificuldades. Tenho certeza que muita gente que está acompanhando a gente aqui vai ter em você uma inspiração, você vai conseguir dar um insight ali de alguma dúvida que essa pessoa está tendo, assim como os outros programas levaram isso para outras pessoas, e como você falou, você postou um vídeo e tal, a gente não sabe quando a gente fala, a gente se pronuncia, quando a gente posta alguma coisa, até onde vai chegar e qual mensagem realmente vai despertar nas pessoas que vão estar vendo. Sim. Então, a gente até tem uma responsabilidade muito grande com o que fala, com o que posta, com o que a gente demonstra, porque muitas pessoas estão ali sempre atentas e pegam aquilo para elas, né? É verdade. Então, isso é muito importante. Olha, eu estou muito contente de ter feito esse bate-papo com você aqui, porque eu acho que foi bastante rico, acho que pode ter trazido realmente bastante ideias, bastante forma de reflexão para quem está acompanhando a gente, porque assim como você, acredito eu que tem muita gente com vontade de empreender, mas que ainda falta o empurrãozinho, falta a coragem de pegar e falar, vou ser empreendedor, porque não é fácil, é desafiador. Sim. Mas se realmente esse é seu propósito, você vai encontrar lá na frente muito prazer em estar fazendo isso, né? E só depende de você, não é verdade? É verdade, tem, como você comentou aqui, né, tem que ter atitude. Então, assim, mas a gente tem que ter atitude, né, e também fazer uma análise de viabilidade, né, porque, como eu disse, eu tenho filhos, eu tenho família, então, assim, foi tudo, todas as etapas, foi passo a passo, né, para que não tivesse ali um prejuízo ali dentro, né, da minha família e dentro de um orçamento que nós tínhamos, né, de vida. Então, tudo tem que ser bem analisado. Às vezes nós estamos insatisfeitos, mas a gente tem que sentar e colocar os números, né, e analisar ali passo a passo as conquistas. É tudo passo a passo, né, e hoje eu tenho muita felicidade, né, no início, né, você está naquele momento instável, mas hoje eu tenho muita felicidade de olhar para trás e ver que eu galguei já esses passos, que são poucos, mas já foram muito importantes na minha vida, né? E como você também disse, eu tenho ali uma outra trajetória agora, eu estou enxergando outros passos que eu preciso dar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, nesse bate-papo aqui de Conexão Contabilidades, que é muito importante, eu acredito muito nessa troca de profissionais da mesma área, porque você pode trazer insights, você pode trazer inovações, ideias diferentes. E para mim também já assisti outros podcasts e também me trouxe sustentabilidade, né, de ter segurança em algumas decisões. Nossa, a gente fica muito feliz, que o nosso intuito é esse mesmo. Esse é o verdadeiro intuito do programa, né? Uhum. Fazer essa conexão de alguma forma para que a gente possa elevar o patamar da nossa classe. Eu fico bem feliz mesmo. Gente, olha que bacana, né? Mas acabou. Fazer o quê? Acabou o nosso programa. Agradeço imensamente vocês que nos acompanharam. Agradeço a B&G, né, que é o nosso patrocinador dessas canecas lindas aqui, ó, do Conexão Contabilidades, que inclusive uma é sua, né, para você guardar aí de recordação do dia de hoje. Agradecer a K Digital, agradecer a você, Kátia, Karina, por estar aqui trazendo essas informações, essa troca. Foi realmente muito bacana. Te desejo uma semana abençoada, que a gente se encontre aí nos demais eventos de contabilidade, que está bombando agora para o final do ano, tem bastante coisa, né? Uhum. Espero te encontrar por aí. E vocês que estão nos seguindo, não percam os próximos programas, que a gente ainda tem muito conteúdo bacana, né? E se você acompanhou, gostou e quer compartilhar isso, é só compartilhar, porque eu sempre falo que conhecimento bom é aquele que a gente compartilha, a gente guarda e compartilha, guarda pra gente e vai compartilhando, não pode guardar só pra você, tá bom? Então, uma ótima semana a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.